Olá, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o nosso consultório de família. Estamos sempre aqui motivando você a viver em família, pensar em família e trabalhar para viver em família aquilo que tem significado. É ali onde nós aprendemos valores, é ali onde nós aprendemos a nos frustrar, a perdoar, a amar, a reconquistar, a fazer de novo. É no seio da família que nós aprendemos e guardamos as melhores memórias ou as piores delas, mas é em família que nós nos reconhecemos como gente, como ser humano. Por isso que faz tanta falta quando nós não a temos. Por isso faz tanta falta quando as famílias se despedaçam, se desfazem. Por isso faz tanta falta um coração que sente vazio, uma saudade de um pai, de uma mãe, de alguém que pudesse ter tido o tempo de colocá-lo no colo, de dizer eu amo você, eu me importo com você e quero você perto de mim. Isso faz falta porque nós fomos feitos para sermos amados, assim como temos também o aprendizado de amar uns aos outros. Não é simples, não é natural, não é alguma coisa que acontece, nós, porém, temos esta centelha em nós, a centelha do amor. E a nossa ideia aqui é de toda semana nos encontrarmos para falarmos de questões relacionadas à família, relacionadas ao nosso eu, ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento como ser humano, como pessoas. E com isso também desenvolvermos boas relações, termos boa saúde emocional, boa saúde mental, boa saúde espiritual. Por isso, o meu convite é que você fique com a gente, que a nossa conversa aqui possa sempre incluir você e ter você aqui trazendo as suas questões. Também queremos considerar sempre que seja a sua necessidade atendida aqui em nossos programas. A você que sempre está conosco, muito obrigada. É sempre um prazer imenso falar com você, saber que você está aí do outro lado. Muito obrigada. Que Deus abençoe a você sempre, conduza você com seus desafios, conduza a sua família. Nós sabemos que existem desafios, mas nós podemos vencê-los com boa vontade, com resiliência e, sobretudo, com a graça de Deus, com o Espírito de Deus nos dando sabedoria. Hoje aqui no programa nós vamos falar de alguns fundamentos da família, algumas coisas que não deveriam faltar. E se nos faltam, como cuidar? Vamos pensar em família, especialmente a partir da história e do aprendizado e de um trabalho que está sendo lançado agora pelo meu convidado de hoje. Mas antes de apresentá-lo aqui no meu sofá, quero já apresentar a você o que nós produzimos anteriormente e aí eu já volto conversando com o pastor Fernando Iglesias. Quem nunca sentiu saudades? Aquela saudade que nos faz parar por alguns instantes no tempo, capaz de roubar o silêncio, tirando sorrisos tímidos e suspiros profundos, que nos faz sentir falta de algo ou alguém. Ah, saudade! Saudade do tempo. Saudade do tempo é o tema principal do novo trabalho, do novo CD do pastor Fernando Iglesias, que eu tenho a alegria de receber e compartilhar com você a presença dele aqui no programa de hoje. Bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Darlede, que bom estar aqui com você. Muito obrigada. Bom estar com todos esses ouvintes que estão sempre com você aí. Muito obrigada. Por que saudade do tempo? Que saudade foi essa que bateu aí no coração? Então, a gente vai vivendo, né? Os filhos vão crescendo. E aí outro dia eu estava em casa e estava sozinho, Maricel tinha viajado. A gente vai olhando na parede, tem uns quadros lá com eles pequenininhos, e a gente pensa assim, poxa, que saudade, né? Saudade do quê? Não é daquela pessoa porque seus filhos estão lá, mas de certo modo é daquela pessoa porque eles também já não são daquele tamanho, né? Não são crianças. Então, eu estou com saudade do quê? Eu estou com saudade do tempo, né? É verdade. Desse tempo que passou, que não volta mais, quando eles eram pequenininhos, quando a gente os tinha perto, próximo. Então, aí vem sempre o assunto recorrente, né? Família, coisa preciosa. O pastor Fernando Iglesias tem 3 filhos, casado com a Maricel, conhecida pela maioria de nós como tia Cecel, e é uma família que inspira muita gente já há muito tempo, trabalhando juntos, servindo juntos. Um filho é pastor, né? Seguiu seus passos como pastor, outro é músico e o outro é designer. E os 3 trabalham, a família trabalha para servir, para abençoar outras vidas.
Para falar de saudade, para que haja saudade, é preciso que tenha acontecido história prévia. Esse tempo de paternidade, quando os meninos pequenininhos, no auge do seu trabalho como pastor e cantor no Arautos do Rei, essa saudade pode passar também por aquilo que não foi feito, por um pai que diz assim, o que eu poderia ter feito? Às vezes essa pergunta ou alguma, entre aspas, culpa, que não é a culpa condenatória, mas assim, o que eu poderia ter feito de melhor, também passa no coração de um pai ao longo do tempo, olhando para trás? Sempre passa, né? Eu acho que quando você vê alguns bons exemplos de hoje, você diz assim, ó, puxa, olha como é que queria que eu, na minha época, fazia diferente, podia ter mudado aqui, mudado ali. Mas a gente tinha um assunto assim, Maricel e eu, que era o seguinte, nós temos que aproveitar muito, os pais falam, né? Aproveita esse tempo, aproveita. Então, nós temos que aproveitar. Então, a gente aproveitou muito, a gente nunca procurou deixar para amanhã o que poderia fazer naquele momento. Então, a curtir tal máximo. Eu passei 8 anos nos Arautos do Rei, depois a maior parte do tempo depois disso em igreja, junto. Quando eu estava nos Arautos do Rei, também dedicava bastante tempo com eles. Quando eu estava em casa mesmo. E era a maior parte do tempo a gente estava em casa, né? Uhum. Então, assim, não é um assunto muito recorrente, essa coisa do eu poderia ter feito, né? Porque o principal foi feito, É, presença. isso. Como pastor, acompanhando famílias, acompanhando jovens e os seus pais e as famílias como um todo, qual seria, assim, o seu entendimento sobre a principal necessidade ou as principais necessidades no cuidado com a família hoje? Passaria por aí, pelo tempo, já que nós trabalhamos tanto, nos envolvemos tanto com tantas coisas, passaria por aí também o cuidado de os pais terem mais tempo com os filhos? O assunto família ele é bem complexo, né, na minha cabeça. Eu estava vendo você começar o programa aqui pensando, poxa, que maravilha, porque quando você, dentro de um programa, como eu fazia, por exemplo, um programa aqui na Novo Tempo, que o assunto não era família, mas você grava um programa da família, aquele vai rodar uma vez no ano, quem sabe, mas você tem um programa semanal acompanhando as famílias com seus problemas, com as suas realizações também, né? Então, assim, para mim, realmente, o tempo com a família, mas o tempo em que eu estou com a família todo, né? Não é o tempo que eu estou com o corpo ali presente, né? Onde está cada um na sua atividade e eu estou lá presente, mas é o tempo que eu estou de corpo e alma com eles, né? E aí tem um fator, assim, que é o fator, porque nós estamos numa emissora evangélica, dá a impressão que é um chavão, mas a sabedoria que Deus dá para os pais, para eles saberem o limite, até onde eles devem ser amigos dos filhos e aonde educar, e que só Deus pode dar isso aí é fundamental. Então eu colocaria essas duas coisas, o tempo e essa guia que Deus dá através do Espírito, que eu vou dizer que é o guiados pelo Espírito mesmo, entendeu? Uhum. O Espírito vai guiando para tomar as decisões certas, que aí não tem muito como um conselheiro dizer, você não vai cada vez ligar para um conselheiro e dizer, o que eu faço agora? Olha, né? Então Deus vai ter que dar aquela sabedoria ali. Exatamente. Bom, mas nós vamos conversando e costurando esses pensamentos a respeito de família e em torno do trabalho que a Novo Tempo está lançando, que é o seu novo CD, Saudade do Tempo, que é um CD que tem um diferencial entre todos os outros. Esse é completamente inteirinho seu e da sua família. Exatamente. Esse assunto, você vê, a gente fez o álbum de família anos atrás, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, para dizer mais de 25 atrás, foi o álbum de família. E esse, ele tem o espírito daquele disco lá, falando sobre família, mas ele não é exatamente família, é a família e o tempo, né? O tempo que ficou lá atrás, o tempo que eu estou vivendo hoje, né? Essas transformações na vida, coisas que naquela época eu não podia cantar, porque eu não tinha vivido ainda. Quando eu lancei o álbum de família, os meninos eram muito pequenininhos, né? A gente tinha 2, não tinha 3 filhos, e hoje, já na idade madura, na maturidade, né?
você escreve coisas e canta coisas que não tinha condição de cantar lá. Por falar em maturidade, a maturidade foi posta aqui também em música, em forma de canção, né? A velhice Foi. chega, a velhice chega para todos nós não vamos percebendo, e aí resolveu colocar aqui em forma de canção. Por quê? Eu recebi um e-mail de uma amiga nossa, da época que eu cantava nos Arautos, a gente morava no Rio, e ela mandou um e-mail lindíssimo, né? Ela disse que estava vendo um vídeo onde a minha formação estava cantando, mas a formação agora, né? Com a idade que nós estamos, assim, num reencontro. Aí disse que ela, lembrando de nós lá no passado, olhando as marcas no rosto e tal, e ela começou a pensar, puxa vida, eu estava com eles lá, então eu estou nisso aqui também. Começou a bater um desespero e, de repente, ela começou a escrever umas coisas lindas, assim, né, sobre o ser jovem e o ser maduro, né? Aí isso aí virou uma música, ficou muito, muito bacana isso aí. Eu gostei muito porque é a minha história também, né? Me vi lá dentro e acho que um monte de gente vai se ver, mesmo que não tenha a minha idade, né? Mas vai se ver também. Qual o significado, assim, então, no seu entendimento, na sua descoberta como homem que vê, olha para trás e vê uma história andada, contada, vivida, e chega um momento em que, olha, tem cabelos grisalhos, a velocidade já não é mais a mesma, enfim, o tempo pega. Seu aprendizado enquanto homem que chega à maturidade? Olha, é assim, a vida é aquela escola que a gente não se forma, na qual a gente não se forma nunca. Igual eu disse há pouco atrás, assim, fica pensando, você perguntou, né, em coisas que eu deveria ter feito. Logicamente, né, que a gente erra na educação dos filhos, eles são nossas cobaias, né? E a gente, quando chega nessa idade madura, tem muitas coisas que você olha para trás e assim, poxa, eu podia ter feito melhor, né? Eu devia ter feito melhor. Mas quando você está com Deus e está buscando a Deus, Ele está sempre dizendo para você, então por que não faz agora? Né? Então é isso, sabe? É a questão de dizer assim, para que eu vou chorar o passado e chorar o que eu já não tenho mais, se eu posso hoje olhar com o apoio de Deus e o perdão dEle para a idade na qual eu estou, para o amadurecimento que eu tive, e por que eu não posso fazer agora o que eu deixei de fazer mais bem feito ainda, né? Que bonito isso, né? O que eu tenho é só o agora. O que passou, já não posso voltar lá e mudar o que foi feito. O que eu tenho é agora. E sobre isso eu ainda tenho o perdão de Deus, que não me acusa pelos erros, mas Ele diz, e agora? O que você faz com o que eu te entrego agora? Isso me faz pensar que muitas vezes há muito sofrimento nosso, vivido por nós, por conta da culpa. Há muita gente infeliz se culpando, mas fica só na culpa, não reage, não sai disso e perde a graça da vida. Tem duas coisas que a gente confunde assim como cristãos, né? Deus, Ele coloca no nosso coração, você vai ver que todo reavivamento, e reavivamento é para quem está morto, né? Reavivamento espiritual, ele nasce da angústia. Então, Deus planta uma angústia no nosso coração que a gente podia até traduzir por uma fome insaciável de querer crescer em Deus. Essa é a angústia. O que é essa angústia? A fome insaciável de querer crescer em Deus. Ou seja, por mais que eu cresça com Deus, Ele me faz querer crescer mais ainda. Isso é uma angústia, mas eu não posso confundir essa angústia que Deus coloca com a culpa. A culpa, quem coloca em mim, é o inimigo. Ele planta a culpa, né? Porque a culpa Jesus já pagou na cruz, Ele já levou. O peso, o pecado, a culpa, Ele já levou tudo. Então não posso confundir a angústia que faz com que eu queira sempre mais, querer crescer mais com Deus, essa é de Deus. E ela tem que estar ali para me fazer reavivar. Agora a culpa não posso levar a culpa. Muito bem colocado, porque se nós não fazemos essa diferença, nós podemos, inclusive, perder a oportunidade de nos achegarmos mais a Deus, porque a culpa nos afasta dele, né? Nos afasta, nos põe longe dele. Nossa conversa aqui com o pastor Fernando Iglesias, que é pastor, mas também é cantor, é compositor, e nós estamos nesta semana trabalhando todos os temas, todas as músicas, todo o trabalho, toda a produção no novo lançamento da gravadora Novo Tempo, e você tem a oportunidade de tê-lo e acompanhar
em todos os programas nesta semana com a presença do pastor Fernando, e eu quero dizer a você que certamente, mais uma vez, você vai gostar. Você vai ter a oportunidade de, com música, aprender mais de amor, aprender mais de paz, aprender mais de Deus e de família. Fique muito à vontade aqui no nosso programa, escreva para nós, a nossa página você já sabe, não sabe? Aparece aí no seu vídeo e eu também digo a você, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Eu quero hoje também indicar a você um livro que eu tenho muito carinho por ele, é o livro Fundamentos do Lar Cristão, Como Tornar a Sua Família Feliz e Bem-Sucedida. Hoje, quando eu conversava, ou quando eu pensava sobre o programa e vindo para cá, antes de vir, passei na minha estante, peguei esse livro e me deu vontade de oferecê-lo a você. Fundamentos do Lar Cristão, Como Tornar a Sua Família Feliz e Bem-Sucedida. Alguns princípios, alguns fundamentos que nós, se cuidarmos, nós não vamos deixar que a nossa família, que os nossos relacionamentos se desfaçam. Os cuidados necessários. Queremos ajudar você com uma boa leitura. Esse livro você encontra na CPB, Casa Publicadora Brasileira. Nosso endereço aparece aí também, cpb.com.br. Nosso interesse é exclusivamente que você tenha boa leitura, que você tenha bons argumentos, que você tenha bons conselhos para cuidar e viver melhor em família. Combinado assim? Fundamentos do Lar Cristão. Pastor Fernando, aqui temos a participação da Maricel, mais uma vez, a participação dos seus filhos. É muito natural trabalhar em família para vocês? Foi muito sempre natural fazer o que fazem em família? Tem gente que acha que trabalhar em família, marido e mulher, dá muito conflito, tem dificuldades, as relações muito próximas às vezes são tóxicas também. Como se deu trabalhar sempre juntos ou na maioria das vezes juntos? Como fazem? Para nós é bem fácil. A gente trabalha os DVDs da Maricel junto, e esse trabalho também. A Maricel canta comigo uma música, fazia muito tempo que a gente não fazia dueto, né? E as músicas foram compostas assim, orando, pensando no assunto e fazendo com o propósito que a gente queria atingir, né? Uhum. Então, tem 10 músicas, 11 músicas, melodias do Gabriel, tem uma do Felipe, tem uma letra do Lucas, tem uma letra do Gabriel e 10 letras minhas. Então, realmente nós fizemos aí, entre nós, esse trabalho e foi muito bom, muito harmônico. Da que se dá a harmonia de uma família? Eu estou pensando aqui que, por exemplo, no consultório de família, nós falamos muitas vezes dos conflitos, nós trazemos as questões que envolvem muitas famílias em conflito, as dificuldades entre marido e mulher, na educação de filhos, e às vezes eu até temo que de alguma maneira fique a impressão para os mais jovens, para os filhos da gente também, que ser casado é muito difícil, que ser família é muito difícil, que é muito complicado, que dá muito problema. Quando nós dizemos que alguém ficou noivo, que vai casar, perdeu a liberdade, tem algumas brincadeiras, algumas piadas e tal, parecendo que casamento e viver em família é uma coisa assim que aprisiona, que faz mal. Mas tem famílias como a sua, que são muito bonitas, que não são famílias perfeitas, porque onde há humanos não há perfeição, mas é uma família que soube viver e tem vivido de uma maneira que inspira outras famílias. O que pode ser um diferencial para que nós demonstremos assim mais positividade em ser família? Olha, eu vejo os extremos, né? Tanto eu vejo hoje uma crise dos pais não quererem ser pais, eles quererem ser coleguinhas dos filhos, né? E aí que eu digo que entra essa coisa do meio termo, né? Como eu vejo, e esses dias mesmo, né, eu deparei há 2 semanas com 2 jovens na mesma semana falando assim, eu achava que era impossível ter uma família feliz, e o outro diz assim, eu achava que era impossível ser cristão e ser feliz. E os 2 tendo nascido em lares cristãos adventistas, né? Então, por quê? A resposta dos 2. Eu fui muito sufocado, né? Era muita regra, muita coisa, muito não pode, muito faz isso, não faz aquilo e tal. Então, de um lado, a super permissividade e do outro lado, uma rédea dura, aquele negócio de querer separar tanto meu filho do mundo que ele acaba se separando de você e correndo para o mundo, né?
E aí é que eu digo assim, sabe, eu acho que todo mundo já viveu uma coisa assim, sendo casado, solteiro, de repente um amigo teu chega, pede um conselho, quando ele está te contando o problema, você fala assim, meu pai do céu, eu não sei o que eu vou responder para essa pessoa, não sei o que eu vou falar. Quando ele acaba de falar, de repente, você fala e sai uma resposta que você mesmo fica surpreso, você diz assim, da onde saiu isso, né? Então, essa coisa da família, de você desenvolver tanto o relacionamento marido e esposa quanto com os filhos, vai muito disso que é a guia do Espírito. Daquele momento, você está dependendo de Deus, é uma coisa que você constrói. Você tem que construir durante toda a sua vida. A busca tem que ser constante, para que naquele momento o Espírito não é a varinha de condão que você tira do bolso e aponta e agora tudo vai dar certo. É um relacionamento que você constrói com Deus e que no momento certo Ele indica para você o caminho e que também não impede muitas vezes de você errar. Mas quando você erra, você volta atrás, você pede desculpa, você reconhece diante da esposa, diante dos filhos, assim, ó, eu errei, estava errado quando eu fiz isso aqui, eu pensei que era assim, mas não é, eu quero que vocês me desculpem, vamos tomar outro caminho. Essa coisa da verdade, né, e da guia do Espírito, para mim, que são fundamentais. Não seria também o caso de dizermos que vivemos uma crise espiritual, já que, mesmo entre as famílias cristãs, ou justamente entre as famílias cristãs, nós vimos tantas dificuldades, tantas crises, muito próximas das crises, semelhantes ou iguais, às crises que vivem aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com fé, com religião, conhecimento de Bíblia ou busca espiritual. O que pode ser? Poderíamos falar em crise espiritual também entre nós, que leva as pessoas a viverem em desarmonia umas com as outras? Sem dúvida, né? Isso aí é incrível. A Bíblia, ela tem muita coisa. Muitas pessoas pensam que para crer em Deus é só pela fé, né? Para não crer em Deus, ou para crer que Deus não existe, eu preciso também ter fé, né? Mas eu também preciso exercer a fé, então, para crer em Deus. Mas a Bíblia também, Deus deixou para a gente um monte de evidências para a nossa razão, para alimentar a nossa razão em relação à existência dele, né? O fato de que ele é um Deus que existe, criou, dirige a nossa vida, é o Deus da Bíblia, né? Então, quando eu olho para a Bíblia, além de ver essas evidências que ele deixou racionais, tem uma outra linha que me faz crer na Bíblia, que são as profecias, né? E quando eu olho para a profecia se cumprindo minuciosamente, uma delas é exatamente essa, dizendo que quando chegasse no finalzinho dos tempos, Deus estaria se retirando da terra aos poucos, não porque ele queira sair da terra, mas porque as pessoas vão negando, vão se virando as costas para ele, e ele vai perdendo a influência. Então, o Espírito de Deus vai se retirando da terra. Por isso que lá em Malaquias 4, tem uma profecia falando a respeito de Elias, assim, ó, vai ser, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou mandar o profeta Elias. E esse profeta ele vem com uma função muito específica, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Olha só, essa falta do Espírito, ela provoca uma coisa que é pais e filhos se voltando uns contra os outros, né? E por que Elias? É lógico que não é o Elias que vai aparecer, mas são pessoas que vêm naquele espírito que Elias tinha, que era de se levantar na sua época contra aquilo que ameaçava o povo de Deus. Naquela época o povo oferecia os filhos em sacrifício, em altares e tal, e os filhos morriam, né? E eles ofereciam aos deuses. Hoje as pessoas estão vendo os filhos delas morrendo espiritualmente, morrendo para a família, para esse relacionamento, e elas não sabem o que fazer. Os filhos estão ali morrendo de fome e sede, é uma fome e sede que não é de água, não é de comida, é de Deus, né? É de Jesus, mas elas não tomam uma atitude. Pastor Fernando Iglesias, no programa de hoje, falando sobre o seu novo trabalho, e nós nos aproveitando também para ouvirmos dele orientações a respeito de como levar a nossa família com mais cuidado, os pais, os filhos, marido, mulher. O que nos falta? Por que nós, cristãos, temos vivido experiências tão dolorosas? Não há mais Espírito de Deus para nos orientar? Não há mais a palavra de Deus? O que nos falta?
Como nós temos vivido esse tempo em que é tão necessário termos orientação e sabedoria, mas onde estamos indo buscá-las? Em que fonte? E a nossa indicação é que você descubra na palavra de Deus, descubra no seu relacionamento com Deus, que você viva uma experiência pessoal com Deus. Às vezes eu fico pensando, pastor, que resumidamente assim, quando nós estamos num conflito muito intenso em família, o que mais nos falta não é talvez o aconselhamento ou a direção daqui e da colar, mas uma conversão do nosso coração, porque por vezes nós sabemos o que fazer, mas meu orgulho não me deixa fazer. Agora há pouco o senhor diz assim a respeito de pedir desculpas, retornar. Quem de nós não erra? Quem de nós não faz mal ao outro, a quem está próximo? Mas o coração ainda é duro, ele é orgulhoso e nós somos assim. E isso levanta barreiras imensas entre nós, entre marido e mulher, entre pais e filhos. E precisa que o Espírito as derrube. Já que nós estamos falando de tempo, do tempo lá atrás e tal, eu tive aí há uns 8 anos, né? Teve um momento de descobrimento muito interessante na minha vida, espiritual. E aí, quando eu olhei para o passado, eu falei, puxa vida, é como se eu tivesse despertado de uma hora para outra para um monte de coisa. E foi tão forte assim que me levou a chamar meus filhos e a minha esposa, uma noite em casa, olha, eu quero conversar um assunto com vocês. Eu quero pedir desculpa para vocês, porque até hoje eu reconheço que vocês não me viram ajoelhado tantas vezes quanto vocês deveriam ter visto. Não me viram com a Bíblia aberta na mão. Para mim, a Bíblia eu abria muito para fazer sermão, mas para mim, aqui para o meu deleite, né? Vocês não viram tantas vezes quantas deveriam. Vocês deviam ter me pego mais vezes, assim, está orando, eu não posso falar que está orando agora, né? De surpresa, orando e lendo a Bíblia e em comunhão com Deus, né? Então, eu queria pedir desculpa para vocês, mas foi uma coisa que veio do fundo do meu coração, assim, sabe? Eu queria que vocês tivessem visto mais, eu queria que tivesse feito parte da experiência de vocês mais isso, né? Mas aí, naquela época, Deus diz assim, por que não faz agora? Então, vamos começar a fazer agora, né? E eles entendem, né, que, poxa vida, olha aí, como é que era antes, como é que é agora. E isso só faz crescer o relacionamento da gente e o valor disso para eles, né? A transparência, a verdade, o reconhecimento das nossas limitações. Intervalo bem rapidinho, nós já voltamos aqui com Saudade do Tempo, o novo CD do pastor Fernando Iglesias e mais palavra e mais bênção para mim e para você. Até já. Nós aqui, mais uma vez, para o nosso consultório de família, nessa segunda parte. Obrigada a você que fica com a gente sempre, que gosta, que se interessa, que participa. Muito obrigada por essa família grande e cada vez mais pessoas unindo-se a nós, compartilhando. Todos os nossos programas ficam no nosso canal no YouTube. E você pode compartilhar, você pode assistir outras vezes. Tem tanta gente precisando, tem tanta gente carecendo de uma instrução, de uma luz, de uma oportunidade de conhecer o outro lado da história, para tomar uma outra decisão, para renovar aquilo que está ruindo em sua própria vida, para fazer de novo. Muitas vezes nem dá para renovar, tem que recomeçar. E eu fico muito feliz com o testemunho de tantas pessoas que dizem, Darleide, tenho aprendido a viver melhor meu casamento, a viver melhor as minhas relações, a minha saúde emocional, minha saúde mental, graças ao consultório de família, graças a Novo Tempo, graças aos profissionais que vão aí, aos pastores, aos conselheiros. E eu fico com o coração muito grata a Deus, muito grato a Deus, pela oportunidade de ouvir isto, de fazer o que nós fazemos aqui e de pedir cada vez mais que Ele nos use, portanto que use a você também, que você use a sua influência para compartilhar aquilo que faz bem a você. Então vai no nosso canal no YouTube, começa a seguir, curte todo o nosso trabalho e compartilha com outras pessoas também. E a mesma coisa no Face, em todas as redes sociais. Muito obrigada. Hoje nós estamos conversando com o pastor Fernando Iglesias, sabendo mais do trabalho do novo CD que está sendo lançado em vários programas aqui na Novo Tempo esta semana. Você está acompanhando, sabendo mais os detalhes dessa produção, que é uma produção muito bonita, em família, autoral. Tem mais um recadinho para você. Queremos
que você fique mais ainda familiarizado com o novo CD Saudade do Tempo, do pastor Fernando Iglesias. Ai, meu Deus, quanta saudade. A saudade. A saudade às vezes dói, mas ela também é capaz de trazer boas lembranças que ficaram guardadas no tempo. Nos faz viver por alguns instantes as memórias do passado no presente. Recordar as coisas simples também nos faz sonhar com a eternidade, onde o tempo não terá pausas. Gravadora Novo Tempo oferecendo mais uma bênção para você. Cada música, cada trabalho feito, cada cantor, cada conjunto, quarteto, tudo que a Novo Tempo oferece a você é para realmente enriquecer a sua vida. E mais uma vez aqui está. Pastor Fernando, que bonito que é ver os filhos pequenininhos assim correndo, falando de tempo e saudade. Coisa linda, né? Bom, tem uma música aqui também que me fez pensar quando falávamos antes de irmos para o intervalo, falando do Espírito de Deus, de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E o seu testemunho de dizer que um dia chamou sua família e disse que gostaria que eles tivessem lhe visto orar mais vezes, ler a Bíblia mais vezes, devocional mais vezes. E essa música fala de oração, né? Alguém está orando, estão orando por mim. Qual o significado dessa música nesse contexto aqui de tempo e saudade? O assunto da oração é um assunto que eu tenho compreendido melhor ultimamente, porque eu sempre achei que ele fosse uma coisa muito simples, porque Deus está acessível a nós no momento que a gente o busca. Mas tem perguntas que ficam sobre a oração, né? Quer dizer, se Deus conhece meu filho melhor do que eu conheço, e se Deus o ama melhor do que eu amo, qual o efeito que existe em eu orar pelo meu filho, por exemplo, né? Eu interceder pelo meu filho, se Jesus é o intercessor por si só, né? Então, o entender essas coisas, como é que a oração funciona no universo espiritual, qual é a minha função quando eu oro, é muito profundo, maravilhoso, e quanto mais você estuda, tem mais coisas para descobrir a respeito disso aí, né? Então, assim, sem querer entrar, né, me aprofundar nesse assunto, mas a música, ela fala assim, tem vezes que eu me sinto cansado, eu me sinto ferido, desanimado, e que eu não sei nem por que eu não caí de fato, né? De onde que está vindo essa força que não me deixa cair, né? Aí ela diz assim, eu sei, tem horas que eu posso sentir os anjos de Deus aqui, e eu sei que é porque tem alguém, não sei aonde e não sei quem, mas tem alguém que está orando por mim. Então é realmente assim que acontece, né? Deus nos pede mesmo para apoiarmos uns aos outros em oração, né? E algumas vezes você deve ter essas histórias também, quando você teve um momento assim bem difícil, que foi um momento, e de repente lá você sentiu uma paz, mesmo no meio daquele problema e tal, e depois no outro dia ou naquela semana alguém diz assim, puxa, você sabe que tal dia, tal hora eu estava orando por você e tal. Então é muito, muito significativo quando você vê que Deus se apoiou naquela oração ali para poder atender você de uma maneira especial, né? Pastor Fernando, o tema oração não é um tema tão fácil de ser compreendido. Pode parecer de pronto, não, todo cristão tem fé em Deus, falar com Deus, mas se nós pensarmos mais profundamente sobre a questão, pode chegar um momento em que eu pense, se Deus sabe todas as coisas, se Deus me ama, se Deus tem interesse por mim, por que tanto orar? Por que tanto buscar? Por que outros pedirem por mim? E não é incomum pessoas dizerem assim, e especialmente no seu ministério, por ser pastor, pessoas devem dizer, tenho orado tanto, eu peço tanto, eu tenho orado pelo meu marido, oro pelos meus filhos, oro por esta situação, mas parece que não acontece, pastor, parece da lei de que não flui e vai meio que cansando de orar. Como é que eu trabalho isso? Orar e às vezes pensar, não é preciso orar, Deus vê tudo. Bom, deixa eu ir um pouquinho aí mais fundo aí, né? Sim. Veja só, quando a gente diz assim, Deus me conhece, Ele conhece mesmo. É importante também a gente saber que Deus está acessível. Eu chamei a Deus, mesmo que eu não esteja ajoelhado e tal, qualquer lugar,
Deus está acessível. Aonde que está a profundidade disso aí? É que Deus, quando a gente estuda na Bíblia o assunto do domínio do mundo, Deus cria o mundo e dá para o homem e diz assim, domina sobre... a palavra domínio está lá 2 vezes em Gênesis 1, a palavra domínio aparece. Gênesis 2 também. Governa, né? Bom, aí, logo em seguida, quando o homem peca, ele perde o domínio, ele perde para Satanás. Quando Jesus conversa com Satanás, em João 3, João 6, João 9, ele diz assim, olha, eu não vou falar muito mais porque o príncipe desse mundo está se aproximando. Quando o Satanás leva Jesus, em Lucas 3, ele leva Jesus em cima do pináculo e diz assim, eu vou te dar tudo isso aqui se você se prostrar e me adorar, porque isso me foi dado e eu dou para quem eu quiser. Ele está dizendo, Adão entregou para mim. Não é dele de direito, que Jesus já tinha se oferecido, mas ele é usurpador, ele está usurpando aquele domínio. O que isso tem a ver com o assunto da oração? Quer dizer o seguinte, a coisa que Deus preservou através do sacrifício de Jesus foi a minha liberdade de escolha. Então, eu mesmo estando na terra, que é domínio de Satanás, eu posso querer, se eu quiser, ser cidadão do reino de Deus. E essa é a conversa lá em Jó. Da onde você vem, Satanás? Eu venho do meu domínio, que é a terra. E Deus diz, você viu lá... Deus não diz assim, não é o teu domínio. Ele fala, você viu lá o meu servo Jó? Ele está no teu reino, mas ele é cidadão do meu reino. Ele só mora lá, mas é meu. Então Deus se move nesse universo através das orações dos seus fiéis que, pela liberdade de escolha, escolheram pertencer a Deus. Aí a gente vê um monte de exemplos aí na Bíblia a respeito disso aí, né? Um deles é Elias, que Deus diz assim, olha, vai parar de chover, avisa o Acabe. E a Bíblia diz que ele orou persistentemente para parar de chover. E depois de 3 anos e meio, Deus volta e diz assim, agora vai chover de novo. Aí ele vai e ora, e aí dessa vez ele ora 7 vezes e manda o servo, vê lá se tem chuva e tal. Mas se Deus já tinha dito que ia chover e depois tinha dito que parar de chover, por que ele estava orando tanto, né? Para quê? 7 vezes? Se foram 7, se ele tivesse parado na 6ª, não teria chovido. Por que tanta persistência? É como se Deus precisasse, entre aspas, da nossa autorização. Você é um ser humano, você perdeu o domínio, você vive aí, tem aquele ali que não está querendo muito. Mas se você, que é caído no pecado, orar por ele, eu posso acessar o coração dele através de um outro coração pecador que me escolheu como seu rei. Aí está a força da intercessão. Quando eu digo, Deus, eu não sou ninguém, mas eu sou nascido na escravidão do pecado. E eu escolhi pertencer ao Senhor. Estou declarando diante de todo o universo isso. Alcança o coração daquele meu filho ali. Ele não está querendo o Senhor, mas eu queria que o Senhor alcançasse lá. Assim como Deus não prega o Evangelho por mim, Ele me pede para interceder pelos meus irmãos, pela minha cidade, meu país, pelo mundo, né? Pelos poderes que estão, o Putin, o Trump, né? Todos eles que estão envolvidos nos poderes mundiais. Deus pede para eu orar por eles. Aí é que Deus age. Oramos pouco? Temos orado pouco? Claro que isso é uma pergunta genérica, né? Mas, de modo geral, nós temos orado pouco frente a tantos conflitos? Eu acho que cada um vai dar a sua resposta. Eu vou dar só o ideal da oração. Okay. Aí Jesus diz assim, João 15, eu sou a videira, você é o ramo. Se você estiver ligado em mim, enquanto você está ligado em mim, você produz fruto. Você desligou de mim, aí o lavrador vem e corta e joga fora. Então, estar ligado é estar em oração, em espírito de oração. Então, o objetivo da oração é 24 horas por dia. Eu estar ligado na videira. Aí cada um vai responder se tem orado muito ou se não tem orado muito, já que eu tenho dito para o pessoal na minha igreja assim, quer orar bastante? Então, cada vez que você pegar no celular, ora antes de ler. Você vai orar muito. Boa ideia, boa ideia. Pegamos tantas vezes, lemos tantas vezes. 2 coisas boas, você vai orar muito, vai pensar 2 vezes antes de ler o que está lá. É verdade. Tem uma maneira mais, estou fazendo perguntas até, além de simples, simplistas, para te dar ganchos, de nos trazer conhecimento.
Existem formas de oração que poderíamos dizer inadequadas e outras mais adequadas? Isso é de cada um. O que poderia ser uma oração que agrada a Deus? Para mim é aquela oração que sai do fundo da alma, né? Então, eu tenho tido muito prazer em ensinar as pessoas a orar e digo, você tem que falar com Deus como um amigo, né? Como um amigo seu. Então, olha aqui, aí dou exemplo, Davi reclama de Deus, diz, acorda, Senhor, e tal, por que o Senhor está dormindo? Salmo 44, ele fala isso para Deus, né? E aí, esses dias uma pessoa diz assim, olha, pastor, eu tenho um amigo meu, viu na internet lá, porque o pessoal grava a gente pregando e bota na internet. Aham. Aí o senhor fala, olha, ele me agradeceu muito, falou, olha, rapaz, o meu relacionamento com Deus mudou, eu não fico mais naquela coisa assim, formal, e olha, eu quando falo com Deus, e aí, cara, legal, como é que você tá, beleza e tal? Aí eu achei que ele foi para um outro extremo também, né, porque é um amigo assim, mas veja só, né? Olha o amigo que Eu estou né? falando com o Senhor do Universo, eu estou falando com Deus Criador, mantenedor, com o Todo-Poderoso, que me dá essa chance de eu chegar até Ele, assim, mas eu, sabe como é que é? Eu tenho que dosar as coisas, né? Eu acho que a oração que realmente não agrada a Deus, saindo dessa coisa do formato e da maneira como eu falo, é a oração falsa. E isso a gente faz muito, sabe? Eu me incluo, né? Na hora de comer, muitas vezes a gente faz isso. Você fala com Deus como se não estivesse falando. Sabe quando você chega lá num grupo de pessoas, você está num grupo de pessoas, chega alguém, mas ele já vem olhando para uma pessoa que ele conhece no grupo, e ele cumprimenta a pessoa, depois ele dá a mão para você, mas continua olhando para o outro. E ele fala assim, pega a tua mão, e aí, cara, não sei o que lá, e você está ali, né? Então, a gente se sente muito mal, né? Porque a pessoa nem olhou para mim. Ah, legal, estou dando a mão para ele. A gente faz isso com Deus, né? Sabe, pega a mão de Deus assim, a hora que a gente está comendo assim, fala com ele alguma coisa, depois começa a comer e fala assim, não falei com Deus, né? Puxa vida, foi tão rapidinho isso aqui, na hora de dormir, em outros momentos, né? Quando a gente não está precisando muito. É hábito, é costume só, né? Dessas músicas compostas que saíram, a maioria delas do seu coração e da sua experiência com Deus, qual é a música, assim, que se é que pode haver uma ou mais de uma, enfim, que te marca nesse trabalho aqui? Tem duas aí. Morrendo de Saudade é uma, porque veio do fundo da alma. E tem uma outra que veio, todas elas vieram, mas ela fala mais, né? Como você falou, ela fala mais comigo. Que é uma música que os meninos gravaram no trio Iglesias e que eu queria gravar, porque lá eles gravaram, ficou linda lá. Ela é bem contemplativa, assim, bem calma, e eu queria que ela tivesse um momento de crescendo, assim, né, e que Habitarei em Ti, que é baseado na oração de Salomão para Deus na inauguração do templo, né, quando diz, o Senhor é tão grande, que não cabe nem no universo inteiro, mas vem morar nesse templo aqui, né, e depois o segundo passo da música que diz, o Senhor que é tão grande que não cabia no universo e nem no templo de Salomão, vem habitar no meu coração. E aí Deus responde, eu sou muito grande mesmo, e nem o universo inteiro me contém, mas eu vou ouvir o que você está me pedindo e eu prometo, eu vou habitar em você. Então essa música fala bastante comigo. Que linda. Quero aproveitar e oferecer para você algo que pode mudar, inclusive, seu rumo de vida, também em família, mas a começar pelo seu coração. Cuidar da sua saúde física é também cuidar da sua saúde mental e é também cuidar da sua saúde espiritual. Por isso, a nossa dica é que você entre em contato conosco e peça a revista Fique Leve. Aqui nós resumimos e colocamos com muito cuidado, com muito amor, orientações bem específicas sobre como você deva cuidar da sua saúde. Está passando por algum momento de depressão, sofre de síndrome do pânico, ansiedade absurda tem tomado conta de você, tem impedido você de tomar melhores decisões, tem impedido você, inclusive, de viver uma vida espiritual mais satisfatória. Porque, claro, se o corpo vai mal, a sua mente vai mal, a sua vida espiritual não acompanha, não dá para ser diferente. Por isso, nós estamos sempre alinhando o conhecimento da palavra de Deus ao conhecimento a respeito das leis da vida, no cuidado com o corpo, que é o templo, a morada do Deus Altíssimo em nós,
por meio do Espírito Santo. E então, oferecer a você uma revista que fala de saúde é oferecer a você, dar a você também a oportunidade de cuidar melhor do todo e de viver uma nova experiência com Jesus e com sua palavra. Como você pede, pode ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21, no horário comercial. Vai ligar e vai dizer que nos ouviu aqui, atendeu o nosso pedido para que você ligasse e pedisse a revista Fique Leve. Pode ser por telefone ou pode ser também acessando o nosso site novotempo.com/consultoriodefamilia.nt. Consultório de Família sem NT, tá bom? Pede a revista, é um presente nosso para você, com carinho também dos Anjos da Esperança. É sempre muito bom ter você aqui com a gente, acolhendo as nossas sugestões para que você viva melhor e mais feliz. Nossa conversa hoje com o pastor Fernando Iglesias, que, sendo pastor, é pastor de uma das nossas igrejas aqui em São Paulo, capital. Gosta de ser pastor de igreja, de lidar com gente, de lidar com as pessoas, de ensinar a palavra de Deus, não é, pastor? Eu gosto muito mesmo e digo que eu sou pastor de igreja por opção, porque eu estava ultimamente numa função mais burocrática, mas desejei muito sair, pedir para Deus e Ele me conduziu lá para onde eu estou. Eu estou bem ali na zona sul de São Paulo, no Brooklyn, né? E se alguém quiser me visitar, ou você quiser me visitar lá na minha igreja, Assis Brasil 57, bem no Brooklyn. Os cultos são sábado, domingo e quarta-feira. Sábado de manhã, o primeiro culto é às 8h30, depois quarta-feira, aliás, está acontecendo o clamor da meia-noite ali na minha igreja, às quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo às 19 horas. Você é nosso convidado especial. Convidadíssimo, uma igreja muito querida. E você, então, é um convidado especial em São Paulo, na rua Assis Brasil. Assis Brasil 57. Fica o convite para você também. Pastor, a sua experiência à frente do Está Escrito durante muitos anos, sua experiência também com o Clamor da Meia-Noite, que eu acho que assim, é um projeto muito especial. A primeira série foi gravada enquanto estava fazendo também, apresentando o Está Escrito. Trouxe uma visão espiritual para muita gente de um jeito muito diferenciado, o conhecimento da palavra de um jeito muito próximo, muito humano, mas muito cristocêntrico. Como foi esse chamado para desenvolver esse projeto que é tão marcante para tanta gente? Eu lembro que quando o senhor estava à frente da igreja ali em Curitiba, da igreja central de Curitiba, o número de pessoas que iam ali regularmente para ali assistir, para ouvir a palavra e saíam assim transformadas e foram transformadas para a glória de Deus, foi algo muito marcante também. O que teve de diferente entre esse evangelismo e outros? Olha, o Clamor da Meia-Noite, ele começou exatamente nessa época, aí, uns 8 anos atrás, quando eu estava passando por uma transformação espiritual. Então, eu vejo isso, era a guia de Deus, a gente queria fazer o Está Escrito de um jeito diferente, com um auditório, ao vivo, assim, com as vidas das pessoas sendo acompanhadas, né? Então, para isso, nós montamos o esquema do Clamor da Meia-Noite e convidamos as pessoas. Depois, como eu, em seguida, depois de gravar 2 séries, eu saí da Novo Tempo, fui para Curitiba, aí fizemos lá também. E depois que eu fiz uma primeira série para a igreja, e lá a gente tinha todo o equipamento para transmitir pela internet, aí quando eu fui fazer uma outra série evangelística no ano seguinte, eu digo, como é que vai chamar esse ano? E aí o pessoal meu que trabalha com publicidade diz, não, mas como vai chamar? É o Clamor da Meia-Noite. Eu digo, tá, mas o Clamor da Meia-Noite tinha o assunto, o Clamor da Meia-Noite. Eles disseram, não tem problema, o senhor faz Clamor da Meia-Noite, série isso, série aquilo, mas o nome é esse. E a gente acabou fazendo essa série, né? Hoje, por exemplo, né, eu tenho ali no Brooklyn, tenho tido 200 visitas por quarta-feira. Então é muita gente que vem ali para conhecer, né? Eu tenho conhecido muitos amigos diferentes ali nas quartas-feiras, numa igreja onde a capacidade do auditório é para 350 pessoas. A igreja fica cheia, tem o pessoal da igreja que sempre dá o lugar para os nossos visitantes. 200 lugares já são dos visitantes, né? Pastor, 200 novas pessoas visitando uma igreja numa quarta-feira, numa capital como São Paulo, que tem toda uma dificuldade muitas vezes de trânsito e trabalho, enfim, uma vida muito intensa da maioria das pessoas ali.
O que está atraindo pessoas para ouvir a palavra num tempo em que parece que as pessoas não estão muito aí para Deus e Bíblia, religião? O que está trazendo gente para conhecer ainda do Evangelho? Então, às vezes a gente passa, já aconteceu várias vezes, de passar em algum lugar assim, com alguém, passa num lugar onde tem condomínios e coisa assim chique, né? E a pessoa dizer, tá vendo? Olha, esse povo aí, para eles não querem Deus, porque eles têm tudo, tem dinheiro, tem, olha, a vida. O pessoal não está pensando em Deus, mas não concordo com isso, porque as pessoas não precisam, não é o dinheiro que substitui Deus, né? As pessoas, elas têm problema de família, elas têm problemas com os filhos, elas têm problemas de vícios, as pessoas têm necessidades espirituais, mas que não são satisfeitas, e todas essas coisas acontecem o tempo todo. Então a pessoa pode ter dinheiro e está com uma depressão profunda, tem problemas familiares gigantescos, né? Então, quando você aborda aquilo que Deus colocou na Bíblia e coloca puro, com embasamento bíblico, contextualizando, as pessoas vão ouvir. O que elas não suportam mais é só ouvir sempre a mesma autoajuda com U, né? Essa autoajuda só serve se ela for com L, né? Que é a que vem de lá do alto, né? Exatamente. E chegando na direção final do nosso programa, o que é mesmo a mensagem, ou qual é mesmo a mensagem principal que o pastor Fernando, sendo ministro da palavra, sendo um homem que tem esse interesse genuíno pelas pessoas, de levar a palavra, e essa palavra que lhe transformou, não somente por ter um dia escolhido ser pastor, mas ao longo da sua vida essa palavra foi lhe transformando. Houve esse momento, como bem dito anteriormente, há alguns anos, onde houve um impacto ainda maior. O que lhe movimenta, o que lhe faz gravar mais um CD, o que lhe faz produzir música. O que dizer desse Deus para a sua vida, e é esse Deus que nós conseguimos ouvir em suas palavras, no seu trabalho, para as famílias que estão em crise agora, para as pessoas que estão sentidas, ressentidas, às vezes até enjoadas de religião, enjoadas de ouvir falar de igreja, de Bíblia. Como é que eu torno esse Deus vivo, esse Deus que eu ouço em suas canções? Para mim, aquele texto de Crônicas, ele traz assim a suma de tudo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se chama de cristão, ou se essas pessoas que desejam levar o nome de Cristo, se o meu povo confesse, se humilhar e orar, aí pronto, já estão os dois ingredientes para a gente no relacionamento nosso com Deus ou nos relacionamentos humanos, que é se humilhar e orar. São duas coisas diferentes. Não é simplesmente se humilhar para orar, é me humilhar. Então eu preciso ser humilde diante do meu cônjuge, dos meus filhos, diante dos meus problemas e olhar para dentro de mim mais do que eu olho para os problemas deles ou para as coisas que eu espero deles. Eu tenho que olhar para mim. Humilhar, isso é reconhecer o nada que eu sou e que eu preciso de Deus. E aí, orar. Aí Deus diz assim, eu vou ouvir essas orações, eu vou ouvir e aí vai haver uma transformação, eu vou sarar a ferida, e aí vai ter abundância, aí vai ter chuva, aí vai ser diferente a sua vida. Então, humilhar e orar. Amém. Muito obrigada por sua vinda aqui, pelo seu tempo. Parabéns por mais um trabalho. Parabéns por se deixar ser usado outra vez pelo Espírito de Deus, como Amém. tantas outras vezes, para servir a Igreja de Deus, ao povo de Deus, às pessoas que estão com o ouvido atento e querendo ouvir palavra nova, palavra de vida. É sempre muito bom tê-lo por perto, ouvir suas canções, ouvir seus sermões, sua ministração. E tê-lo como colega também, durante muito tempo foi apresentador e conviveu conosco aqui, mas não deixa de ser sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, E é da Janete. gravadora Novo Tempo, né, Isso. que nos dá esse privilégio outra vez de tê-lo com esse trabalho bonito. Muito obrigada. Obrigado você, viu? Obrigado você que está em casa também e que sempre acompanha e que a gente sente orando por nós, Verdade. né? Recorrendo ao assunto lá da música. Obrigado por você que ora por nós e por essa oportunidade
de estar aqui nesse púlpito que está toda semana falando especificamente para as famílias. Deus Obrigada. abençoe seu programa. Um abraço para a Cecel e para os meninos também. Obrigado. Os homens daquela casa, né? E você para o Jota também. Obrigada, obrigada. Amados, muito obrigada pelo carinho, por ficar com a gente. Eu amei o programa, um programa suave, gostoso, pensando mais profundamente a respeito do que realmente deva ser o fundamento da nossa vida, da nossa família. É Deus, é o Espírito Santo, é a palavra e a entrega com humildade e recorrendo ao Senhor sempre em oração. E para nos ajudar nessa caminhada, boas canções, como a canção e cada uma das canções que estão nesse novo CD do pastor Fernando Iglesias, em todo o que é feito pela gravadora Novo Tempo. Obrigada por sua companhia, um beijo e até a semana que vem com mais um consultório de família. Até lá!